Olá, seja bem-vinda ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, para juntos meditarmos o Evangelho do dia. Eu convido você a iniciar comigo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho se encontra em João, capítulo 10, do 22 ao 30. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje, já começa os judeus, questionando, exigindo, de Jesus que lhes responda se ele é o Cristo. E Jesus, muito mais do que com palavras, muito mais do que dizer, Jesus já havia, mostrado por obras que ele era. Já tinha provado para eles que ele era o Cristo. E ao mesmo tempo que Jesus diz para eles que as obras que ele tinha realizado davam testemunho dele, o Senhor também lhes diz por que eles não acreditavam. Porque eles não eram suas ovelhas. Simplesmente não eram ovelhas de Jesus. Como ele próprio diz, entretanto não credes porque não sois das minhas ovelhas. Porque as ovelhas, meus irmãos, de Jesus, as ovelhas de fato dele, ouvem a sua voz, o seguem, não ficam questionando algo que o próprio Jesus já havia dito, já havia provado com tudo que ele tinha realizado. Essas são as ovelhas de Jesus, que acreditam nele, que estão atentas aos sinais que ele realiza. As ovelhas de Jesus o conhecem, sabem quem ele é. E quem é ovelha dele, quem é ovelha de Jesus, só ganha, só tem a ganhar, porque como ele próprio fala,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E Jesus vem dizer: eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, o que nós queremos mais do que a vida eterna, que é o nosso tudo, que deve ser o nosso objetivo de cada dia, que é a nossa morada definitiva, o céu. Olha como as ovelhas de Jesus só têm a ganhar. A vida eterna, o próprio Jesus promete: eu lhes dou a vida eterna. E continua: elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão. Que coisa melhor nós queremos do que essa? O próprio Jesus vem dizer que as ovelhas dele terão tudo isso, que é o tudo, a vida eterna ao lado do Senhor, que quem é ovelha dele não perece, ninguém as roubará de minha mão. Olha o cuidado que Jesus tem por aqueles que são suas ovelhas. E continua: e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Que privilégio é ser ovelha de Jesus. E aqui eu faço uma pergunta: nós estamos sendo ovelhas de Jesus, de fato? Porque, meus irmãos, quão triste é ouvir quando o Senhor fala para eles, para os judeus: entretanto, não sois das minhas ovelhas. Que triste ouvir isso. E nós, meus irmãos, pertencemos ao redil, às ovelhas de Jesus? Ou não fazemos parte das ovelhas do Senhor? As ovelhas de Jesus recebem, têm acesso a toda essa graça, como eu acabei de falar. Então nós não podemos ser lentos, nós não podemos ser lentos em escolher aquilo que não é o caminho do Senhor. O único caminho que existe é o caminho de Jesus. Nós não podemos ser lentos para compreender, para acordar e seguir a Jesus, o Cristo, verdadeiramente o Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, acordar e buscar esse verdadeiro pastor que é Jesus, o bom pastor, que guia as suas ovelhas, que ama, que trata com todo amor e carinho e que concede a cada uma delas tudo isso que eu acabei de ler. Peçamos a Deus essa graça de fazermos parte das suas ovelhas, para não escutarmos isso que ele disse para eles, que eles não eram suas ovelhas. Nós precisamos nos decidir pelo Senhor. Assim como ele continua também no final: eu e o Pai somos um. Não estão divididos, separados, são um. Jesus é Deus e unido com o Espírito Santo são 3 pessoas em uma só. Essa perfeita união, essa perfeita comunhão entre eles. Aqui Jesus fala da sua divindade, que eu e o Pai somos um. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, que interceda por nós para também sermos um com o Senhor, sermos um com Ele, fazendo parte das suas ovelhas, essas ovelhas que um dia terão a vida eterna, que Ele não deixará perecer, que ninguém rouba dele, somos só dele, só ovelhas de Jesus, esse bom pastor que cuida tão bem de nós e que ninguém pode arrebatar da mão dele. Peçamos a intercessão de Maria para que nos conceda essa inteligência, essa sabedoria de nos decidirmos, de escolhermos o caminho do Senhor, de escolhermos a melhor parte, que é ser ovelha dele, que é ser conduzida por ele, ser cuidado por ele. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora sobre cada um de nós, consagrando a nossa vida, esse dia, tudo que somos e tudo que temos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora te guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém.